Olá novamente! Aqui é Cássio De Luca e antes de qualquer coisa, deixa eu te mostrar algumas mensagens que eu recebi nos meus últimos dias de WhatsApp. Olha, eu não tô querendo aparecer aqui pra vocês e nem pagar uma de galo velho, gostosão. Até porque, em primeiro lugar, eu não ganho nada com isso. E em segundo lugar, eu queria que você soubesse que eu já fui um completo bunda mole com as mulheres. Eu era daqueles caras que eram obcecados por colegas de aula, colegas de trabalho, garotas conhecidas, até garotas aleatórias. Eu sabia o nome e o sobrenome de cada uma delas, mesmo que elas nem soubessem que eu existia. Sabe aqueles caras que seguiam as garotas no colégio, na faculdade, só pra ficar ouvindo a voz delas? E eu ficava sentado com os meus amigos ao redor dessas garotas, só pra ficar analisando, palavra por palavra, que elas diziam. Ai, você viu que ela sorriu pra mim hoje? Será que isso é um bom sinal? Isso sem contar as conversas imaginárias que eu tinha com essas garotas. Conversas imaginárias, é sério. Se existe a expressão bunda mole no dicionário, é pra ter uma foto minha aos meus 20 anos de idade. Então, cara, eu tô te dizendo isso porque quando eu mostro os meus resultados e falo das facilidades que eu tenho hoje pra sair com mulheres mais bonitas, é porque eu quero mostrar que eu aprendi a ser assim. Aprendi. E que, principalmente, eu nunca baixei a minha cabeça. Nunca. Assim como você, também nunca deve baixar a cabeça. Excelente. Agora vamos pro que interessa. Hoje eu quero falar pra vocês sobre o efeito turbulência emocional. Eu quero que vocês se preparem porque eu tenho certeza que vocês nunca ouviram nada tão profundo e tão efetivo sobre como conquistar uma mulher até hoje. Combinado? Mas antes de falar sobre o efeito turbulência emocional, é importantíssimo que você conheça uma coisa muito importante. Uma das coisas que foi um primeiro passo que eu dei quando eu comecei a entender o que realmente se passa na cabeça de uma mulher quando ela está sendo conquistada por um homem. E essa coisa se chama a hierarquia sociossexual entre os homens. Hã? Que porra de hierarquia é essa? Deixa eu explicar porque isso é muito importante para você entender. Em primeiro lugar, uma hierarquia, para quem não sabe, é a mesma coisa que níveis. Assim como no exército, por exemplo, existe o soldado, o cabo, o sargento, o coronel, o general, etc, etc. Tá, beleza, isso é uma hierarquia. Agora, por que sociossexual entre os homens? Olha, sociossexual é porque significa como as mulheres enxergam os homens em relação ao seu poder social e sexual no ambiente onde eles se encontram. Que, em outras palavras, significa dizer que é como os homens são vistos na cabeça de uma mulher, no subconsciente de uma mulher. Então, quanto maior for a sua posição hierárquica, maior são as chances de você se dar bem. Porque na cabeça da mulher, você é visto como um cara, quando o assunto é sociossexual, social, sexual, você é visto como um cara de mais poder. Se lembra quando a gente falou de valor ontem, daquela nota subconsciente que a mulher fica dando para os homens? Então, é baseado nessa hierarquia que as notas são dadas. Se está parecendo um pouco difícil para você agora, calma, fica tranquilo que tudo vai ficar mais claro na sua cabeça. Eu não sei se você já pesquisou alguma vez na sua vida sobre conquista e sedução por aí. Existe muita coisa na internet. E todos os maiores mestres do mundo, que geralmente são ou americanos ou europeus, eles escrevem em primeiro lugar em inglês, óbvio, e eles dividem os homens geralmente em dois grandes grupos, que são os grupos dos homens alfas e o grupo dos homens betas. Resumindo a ópera, os alfas são aqueles caras que têm sucesso com as mulheres, enquanto os betas são aqueles caras que geralmente são mais tímidos e que passam a vida inteira sem conseguirem ser atraentes para as garotas que eles realmente querem. Não significa que o beta nunca consiga levar uma mulher pra cama, não é isso. Significa que as garotas que ele realmente querem, aquelas garotas que são realmente bonitas, as tops, aquelas gatas de cinema, sabe? Essas daí, os betas, eles geralmente não têm chance. Beleza. O grande problema é que eu sempre achei essa divisão binária, né, entre alfa e beta, eu sempre achei essa divisão muito ruim na hora de trazer pra nossa realidade Brasil brasileira. E por isso, depois de um bom tempo estudando, eu criei uma outra categoria. Uma categoria muito simples, chamada de homens deltas, que são os homens, digamos, normais. São os caras que ficam entre os alfas e os betas. Deixa eu te explicar exatamente como funciona cada uma dessas três hierarquias e, entendendo elas, a gente pode passar por tão esperado efeito turbulência emocional.
Presta atenção que eu vou passar um pouco de ciência para vocês agora, beleza? Vamos começar por baixo então. Os homens betas. Os homens betas, na hierarquia, são aqueles, digamos, mais inferiores, tá? Eu não estou querendo dizer que os betas são inferiores comparados aos alfas. Não, tem muito beta aí que tem muito mais sucesso, às vezes, financeiro do que um alfa, por aí vai. Eu estou querendo dizer que quando o assunto é conquistar uma mulher, os betas, na cabeça de uma mulher, são vistos como caras de mais baixo valor. E por isso eu estou tratando aqui como inferiores, entre aspas, tá? Os betas, eles são aqueles caras que enxergam as mulheres como algo lindo e digno de ser admirado e contemplado, algo divino, sabe? Se dizem apaixonados pelo ser humano feminino. Os betas fazem de tudo, o tempo todo, para agradar as garotas. São geralmente mais sensíveis, mais compreensivos com as mulheres. Uma atitude bastante beta é de se aproximar da mulher como um amigo, ouvindo as reclamações que ela tem sobre a vida e principalmente as reclamações que ela tem sobre os outros homens de relacionamentos passados dela, por exemplo. Os betas, eles são excessivamente educados com as mulheres. Geralmente são vistos como caras super queridos, meigos, fofos, mas na hora de ir pra cama, nunca são escolhidos. Pois é, os betas também geralmente são um pouco mais afetados e até um pouco mais afeminados às vezes. Eles geralmente cruzam as pernas, gesticulam, falam, reagem, um pouco mais parecido com o jeito feminino. Eu não tô aqui, calma aí, eu não tô aqui dizendo que nenhum beta é viado. Eu mesmo, a minha vida inteira, fui um beta. E não quero dizer de modo algum que beta é viado. Eu não quis dizer isso, tá bom? Eu tô querendo dizer é que o seu jeito, os seus três jeitos, sabe? A forma como gesticula, como fala, né? Geralmente o andar, geralmente é um pouco mais afetado, um pouco mais afeminado. E por isso, geralmente são homens que são mais chiliquentos, né? Fazem chiliques, birras, têm mais crises de ciúmes, gostam mais de discutir o relacionamento por qualquer coisa, que gostam mais de fofocar, mas que tudo isso, no fundo, esconde uma extrema insegurança sobre o que as mulheres, no fundo, acham deles. Tá bom? Mas não confunda uma coisa. Mulheres, elas simpatizam sim com os homens betas, mas uma coisa é simpatizar, outra é sentir atração sexual. Uma outra atitude bastante beta, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, é quando se declara para uma garota antes do momento correto, dando flores, mandando longas mensagens de texto, comprando presentes super caros, deixando a garota ditar as regras e por aí vai. Agora vamos falar dos deltas. Os deltas são os típicos caras normais, a grande maioria da população brasileira. São os caras que geralmente não conseguem ser atraentes para as mulheres que são realmente bonitas e só são atraentes para as garotas que eles geralmente não querem, para as garotas de baixo valor. Você lembra quando falamos de valor? Né? Valor significa o quão concorrida é aquela garota, o quão desejada ela é pelos outros homens. E os deltas, eles geralmente possuem um grande problema quando o assunto é valor. E o problema é que a grande maioria dos deltas, eles não gostam das garotas que querem eles. E gostam daquelas outras garotas que não querem eles. Entendeu? Esse é o grande dilema. É a grande sinuca de bico que a maioria dos brasileiros vivem hoje em dia. Todos os dias eu recebo e-mails e dúvidas justamente sobre isso. Porque homens dizem pra mim exatamente o que eu vou te dizer agora. Que é o seguinte. Quem gosta de mim, eu não quero. E quem eu quero, não gosta de mim. Quantas vezes eu ouço isso, vocês não têm ideia. E uma característica dos homens deltas é que, geralmente, eles acham as mulheres difíceis de serem entendidas, misteriosas, confusas. E, no fundo, eles têm um pouco de medo das mulheres, e principalmente da rejeição. E por isso eles procuram se afastar das mulheres que eles realmente gostam. Os deltas, eles ficam geralmente apaixonados por uma garota em especial durante toda a sua vida, ou durante anos da sua vida, mas passam o tempo todo sem coragem de abordá-la. Eles não são tão afetados, sensíveis, delicados e super compreensivos quanto os betas. E nem adoram, nem gostam muito de serem super amigos das mulheres. Não é esse o tipo delta. Uma atitude delta, ao contrário disso, é geralmente ser um pouco mais tímido, um pouco mais acanhado na hora de falar com as mulheres. E geralmente ter uma pane cerebral, tipo um branco na hora H. E, por fim, chegamos nos homens alfas, que são o centro das atenções de toda mulher. Mas, por incrível que pareça, enquanto os alfas são o centro das atenções de toda mulher, ao contrário disso, na cabeça dos alfas, as mulheres não são o centro das suas atenções. Hã? Como assim?
Pois é isso aí mesmo. Enquanto para um delta e para um beta, as mulheres os deixam pirados, emocionados, frustrados, saltitantes, irritados, super felizes ou indignados, para os alfas, as mulheres mexem bem menos com seu estado emocional e psicológico. Isso porque, para os alfas, existe sempre um objetivo de vida maior do que mulheres. Presta muita atenção no que eu acabei de dizer agora. Eu vou até repetir. Para os alfas, existe sempre um objetivo de vida maior do que mulheres. Alfas gostam de mulheres, mas é claro que gostam. Mas essa não é a maior missão das suas vidas. Essa é a grande diferença. Mulheres, para eles, são como uma diversão. E uma diversão precisa ser uma fonte de energias positivas. E no momento que ela começa a trazer mais problemas do que alegrias, então por que não passar para a próxima? O alfa, ele possui um sentimento sempre de abundância. Pro alfa sempre tem de sobra por aí. Não existe, ela é a mulher da minha vida, ela é a minha princesa. Não, pelo contrário. É sempre, ela é bonita, mas quantas outras gatas não existem por aí? Se lembra daquele e-mail que eu escrevi sobre caçar javalis? Pois é, esse é o sentimento do homem alfa. Uma boa forma de encontrar um alfa por aí é reparar em um grupo social. Geralmente é aquele cara que gosta de se impor um pouco mais, de liderar o ambiente. Geralmente um cara carismático, que gosta de contar as suas histórias. Possuem geralmente uma personalidade mais forte, são vaidosos e não permitem, de forma alguma, que nenhuma mulher saia por cima em relação a ele e principalmente na frente dos outros. Entende? O mindset, a mentalidade do alfa, ela é outra. A forma como ele enxerga as mulheres é outra. E justamente por eles enxergarem as mulheres de um jeito diferente, as mulheres enxergam eles de um jeito diferente também. Beleza. Mas onde é que eu quero chegar com tudo isso? Eu quero dizer que o efeito turbulência emocional, o efeito que eu vou te dizer em breve qual que é um efeito causado pelos homens alfas. É claro que os alfas não estudaram isso quando eram criança. Eles naturalmente aprenderam a agir dessa forma, a fazer o efeito turbulência emocional naturalmente. Assim como, por exemplo, você nunca estudou português para falar português, um alfa nunca precisou estudar a fórmula alfa ou o efeito turbulência emocional para ser um alfa e para usar o efeito. Mas, se por algum acaso você não aprendeu naturalmente, é o nosso trabalho, é o seu trabalho hoje, como foi meu trabalho há 7 anos atrás, a gente parar alguns minutos, sentar a bunda na cadeira e estudar um pouco, entender o que é o certo a se fazer com as mulheres. Sem blá 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 de que você precisa continuar do jeito que você é e não sei o que, isso aí é papo furado de autoajuda. Eu estou te dizendo aqui o que funciona. E o que funciona é agir e se comportar como um alfa.